Deus, meus irmãos, bendito seja o Rei Jesus. Amados, com muita alegria, antes da oração, apresentamos à Igreja de Deus, o nosso querido amigo, pastor Deiró de Andrade, presidente da Assembleia de Deus em São Mateus, a ADSM, e sempre tem estado conosco, e isso quando todas as vezes que o solicitamos gentilmente tem estado neste lugar e abençoado o povo de Deus com a palavra. E nós agradecemos penhoradamente a Deus pela vida do pastor Deiró e mais uma vez sua estada conosco. Ele está acompanhado com os obreiros da Casa de Deus, pastor Anderson Carvalho, pastor Emerson e também o obreiro do Senhor Natanael. Para nós é uma alegria, pastor Natanael, para nós é uma alegria receber estes homens de Deus. Como a igreja quer receber os servos do Senhor entre nós, dizendo: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu peço que a igreja se coloque em pé, nós vamos orar, pedir que o Senhor Deus abra o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, para recebermos a palavra de Deus nesta noite ao nosso coração. Vamos levantar as mãos aos céus, oremos ao Senhor. Pai de misericórdia, de toda bondade e fidelidade, nós te agradecemos pela tua graça neste lugar, Senhor, abastecendo os nossos corações, e a partir de agora queremos que a tua voz ecoe neste lugar, faça reverberar a tua palavra na nossa alma, Senhor, e que o Senhor nos dê olhos para ver as maravilhas da tua lei. Usa o teu filho mais uma vez neste lugar, derramando sobre ele, Senhor, a virtude, a unção e a graça fluente sobre a vida do teu servo, e que o teu povo seja alcançado com as revelações dos altos céus, e que todos nós saiamos aqui conscientizados da necessidade como igreja, que devemos proclamar o evangelho da cruz, porque o Senhor nos fez arautos da cruz. Pai de amor, é a oração que fazemos a Ti, e agradecemos no nome augusto e sagrado de Jesus, para a glória do Cordeiro de Deus, e a igreja de Deus dizendo: Amém. Recebamos o nosso querido pastor Deiró, ainda em pé, até o próximo comando. Glória a Deus. Queridos irmãos, pais do Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela honra e a alegria de estar com os irmãos aqui, mas esta vez, cada vez que venho aqui, eu volto para casa mais crente, mais abençoado e mais feliz. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu quero louvar a Deus pela vida preciosa do meu honrado amigo, irmão mais velho que eu, graças a Deus, pastor José Bittencourt, homem de Deus, honrado, abençoado, um exemplo para a minha vida. Seguramente, como os irmãos de São Mateus me ouvem sempre falar, é o pastor que eu mais admiro na exposição da palavra de todos os pastores que eu conheço. Que Deus te abençoe muito a sua vida. Deus abençoe a pastora Madalena, honrada serva de Deus, abençoada pastora que serve a Deus ao lado dos irmãos. Deus abençoe meu amigo querido, irmão querido, pastor Arthur Bittencourt. Deus abençoe muito, é uma honra e um privilégio ser seu amigo, maior ainda saber que é meu amigo. Graças a Deus pela missionária irmã Paula. Deus abençoe o ministério da igreja, Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu sou muito honrado e feliz de estar com os irmãos hoje aqui. Saudação da Suzy, da Carol, da Luísa, do Silas e do Bruno. Os irmãos aceitam? Amém. É a minha prole. Também quero, com gratidão, louvar a Deus pela vida dos servos de Deus, irmão Natanael, irmão Emerson, irmão Anderson. Servos de Deus trabalham comigo, eles sabem mais do que eu e pregam melhor do que eu, mas hoje só vieram para me ajudar mesmo. Deus abençoe os irmãos. Acho que já falei de tudo. Honrado por mais uma vez estar na escola com os irmãos. Deixa eu só fazer uma consulta aqui antes de seguir. Então, muito bem. Vocês suportam me ouvir até 9h15? Amém. Combinado.
Então, para isso eu gostaria de convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus, na primeira carta escrita pelo evangelista irmão João. O capítulo é o número 4, os versos de 1 até 4. A nossa conversa se dará a partir do que temos aqui. Aliás, louvado seja Deus por este maravilhoso trabalho. Glória a Deus, que tremendo. Tive cuidado de ler e sei que os irmãos já leram, os que não fizeram certamente farão. É tremenda a exposição que aqui temos. Louvado seja Deus por isto. Capítulo 4, versos 1 até 4, nós lemos assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Amém? Podemos assentar. A saudação da capelinha que está lá em São Mateus, os irmãos aceitam? A expiação pelos nossos pecados, ou por nossos pecados, veio da cruz de Jesus Cristo. Então, a redenção só se tornou possível por causa da cruz, por causa da passagem de Jesus pela cruz. Então, a missão do Senhor Jesus em sua encarnação por nós assume a necessidade de morrer a fim de nos salvar. Aliás, esta foi a razão de ele ter vindo ao mundo. João descreve assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 4 ele diz: nele, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. O João não era a luz, ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todas as pessoas crescem através dele, pela vida dele, pelo testemunho dele, pela pregação dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Mas ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Verso 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. No verso 11, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E no verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então a vinda de Jesus ao mundo cumpria um papel. Jesus disse, e João registrou no capítulo 10 do seu livro, que ele recebeu uma missão. Ele disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou conhecido. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele discorre do assunto para chegar ao momento de dizer: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho o poder de dar a minha vida, e eu tenho o poder de tornar a tomar a minha vida. Aí tem um ponto e uma vírgula, está escrito assim: este mandamento eu recebi do meu Pai. Qual foi o mandamento? De dar a vida por nós. O que Jesus veio fazer no mundo? Morrer por nós. Você pode levantar a mão e diga: ainda bem que Jesus morreu por mim. Se Jesus não morresse por mim, eu estava lascado. Mas Ele morreu por mim, para que eu tivesse vida. Então, a expiação só pôde acontecer pela morte de Jesus. Na primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 3, verso 18, diz que Cristo padeceu uma vez pelos pecados. E aí tem uma vírgula dizendo: o justo pelos injustos. O justo por mim, injusto. Para quê? Com qual objetivo? Por qual razão? Por qual motivo? Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então a redenção operada por Jesus em sua cruz possibilitou para todos nós a reconciliação com Deus. Nós tínhamos nos tornado inimigos de Deus, e o termo é este mesmo, porque todos nós em Adão desprezamos a orientação de Deus, e ao desprezarmos a orientação de Deus em Adão, nos tornamos desobedientes, e o pecado que ensejou a morte neste mundo foi justamente a desobediência. Portanto, a desobediência deu partida ao problema, e Jesus veio ao mundo para corrigir o problema. Achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas anulou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Achado na forma de homem, se humilhou até ser chamado servo. E na forma de servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Então, não se pode entender a história humana sem passarmos por estes pontos bastante importantes. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nós temos esta história. A serpente veio conversar com Eva e lançou dúvida sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus disse. E conversar com o diabo nunca é uma boa ideia, porque ele é astuto. Ele consegue manipular a palavra e os sentimentos. Ele conseguiu engendrar uma conversa, e nesta conversa ele lançou dúvida. E quando a dúvida encontrou lugar, a desobediência chegou. Há muitas pessoas que buscam
contatos para apresentar suas dúvidas acerca de tantas coisas. Pode isto, não pode aquilo, é deste testamento, é daquele outro, devemos fazer, não devemos fazer, tem que dizimar, não tem que dizimar, é coisa da lei, é antes da lei, é depois da lei, é do meio da lei, o que a gente faz? E as dúvidas vão pairando. E quando as dúvidas encontram lugar, a palavra de Deus deixa de ser absoluta no coração de quem tem dúvida. E o próximo passo é a desobediência. Este é o grande problema. Então, dar ouvidos ao inimigo nunca é uma boa ideia. Então, Paulo destacou a natureza do amor de Deus por nós, que veio para nos resgatar. E na sua carta aos Romanos, eu peço que você vá até ela, capítulo número 5, está escrito assim, desde o primeiro verso: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, nós não somos salvos pela fé. Não é correto dizer que somos salvos pela fé. Nós somos salvos pela graça. Mas é pela fé que nós entramos na graça. Nós não somos salvos pela fé. Somos salvos pela graça. Mas é pela fé que nós temos entrada a esta graça na qual estamos firmes. Então, nós só podemos entrar nesta graça se for pela fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Portanto, nós necessitamos desta fé. E esta fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Logo, a missão da igreja é transmitir a palavra, para que aqueles que ouvem a palavra vejam dentro de si a fé, e pela fé alcancem crer em Jesus Cristo. Porque se não crermos em Jesus Cristo, como Filho de Deus, não temos salvação. Está claro aí? Amém. Muito bem. Temos um exemplo disto. Eu não quero deter-me muito tempo nisto, mas é necessário para seguirmos. No capítulo 9 do livro de João, do Evangelho de João, temos uma pequena história que ocupa o capítulo inteiro. São 41 versos. Jesus estava passando em certo lugar e viu um rapaz que nasceu com problemas de visão. Ele não enxergava desde que nasceu. Então os obreiros, os discípulos de Jesus, perguntaram para ele: quem foi que pecou? Os pais ou ele, para que nascesse cego? Resposta de Jesus: nem ele, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Diga bem forte: obras de Deus. Obras de Deus. Bem forte, vamos embora. Obras de Deus.
Pois bem, temos que fazer uma pausa para perguntar: o que é essa tal obra de Deus? Volta no capítulo 6 do livro de João, verso número 28. Jesus estava falando do pão da vida. Andou sobre o mar, aquela história toda, e depois proclamou-se o pão da vida. Então, as pessoas que estavam próximas de Jesus perguntaram para Jesus: o que faremos para executarmos as obras de Deus? Verso 29, Jesus responde: a obra de Deus é esta, não é uma delas. A obra de Deus é esta, 2 pontos: que creiais naquele que Ele enviou. Qual é a obra? Crer em Jesus. Esta é a obra. Então, todas as demais coisas são periféricas para se atingir este objetivo, porque ninguém será salvo se não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio em carne para substituir a todos nós na condenação de que todos nós éramos passíveis. Porém, volta ao capítulo 9. Jesus vai até o rapaz, faz um lodo, um barro, uma meleca, bota no olho do rapaz, manda ele ir até o tanque do enviado, Siloé. O rapaz vai, se lava, volta, está enxergando. Só que quando o rapaz voltou, Jesus já tinha saído. Começam então as perguntas. Não é este rapaz aí que era cego, que ficava ali pedindo esmola? Alguns diziam: não é ele sim. Outros diziam: não, parece com ele. É, não é? Aquela história toda. Quando ele ouvia isso, dizia: sou eu mesmo. Sou eu que estava ali, eu que ficava assim. E como é que você mudou? O homem chamado Jesus veio aqui, ele fez barro, botou no meu olho, mandou eu me lavar e eu voltei vendo. Foi assim? Foi. E conta para um, e conta para outro, e conta para outro, e ele está dando testemunho. Diga, ele está dando testemunho do milagre. Aleluia. Diga, o moço está dando testemunho do milagre. Então levam ele para a igreja. Chegou na igreja, a turma começou a perguntar: e aí, como é que foi? Então, o homem chamado Jesus fez o barro, colocou no meu olho, mandou eu me lavar, eu voltei vendo. Muito bem, não acreditamos, vamos chamar o ministério. Chama o ministério vem. E aí, como é que foi? Então, o homem chamado Jesus, e vai contando. E ele está dando testemunho. E daqui a pouco chega no maioral, no chefe da turma da religião, e pergunta: e aí, como é que foi? Então, o homem chamado Jesus. Ele está dando testemunho. Aí alguém pergunta: quem é esse homem aí? Sei não, eu acho que ele é um profeta. Profeta. Outro vem e diz: não, isso aí não é de Deus não, porque se fosse de Deus ele não fazia isso no sábado. E vem aquelas conversas todas e o negócio vai avançando. Alguém manda chamar os pais dele. Os pais vêm. Esse é seu filho? É meu filho. E essa história dele? Não, então, a gente sabe que ele nasceu cego, a gente sabe que é nosso filho. Agora, como é que isso aconteceu? Não sei. Mas o verso seguinte está escrito: eles disseram que não sabiam porque tinham medo. Tinham medo. Porque havia lá um protocolo dizendo que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, deveria ser expulso. E eles tinham medo de ser excluído da igreja. E por medo de excluído da igreja, começaram a dizer: não, pergunta para ele, ele já é maior de idade, fala com ele. Chamaram o rapaz de novo: conta aí, dá glória a Deus. Ele disse: olha, está parecendo que vocês querem se tornar discípulo dele. Eles então disseram: discípulo dele seja você, nós somos discípulos de Moisés. O negócio ficou feio para o lado do rapaz. E aí você vai ler
que o expulsaram. Está no verso 34. Disseram: tu és nascido todo em pecado e quer ensinar para a gente? E expulsaram-no. Próximo verso. Jesus ouviu que o tinham excluído. E Jesus, ele gosta de ir atrás desse tipo de gente. E ele foi atrás do moço que tinha sido expulso. E Jesus, olha aqui. Jesus o encontrou. Se ele encontrou é porque ele estava procurando. E ele o encontrou e disse: rapaz, você crê no Filho de Deus? Qual é a obra de Deus mesmo? A obra de Deus é crer no Filho de Deus. Moço, você crê no Filho de Deus? Bom, o moço já tinha dado testemunho. O moço deu testemunho até no ministério. O moço falou para muita gente. E a pergunta de Jesus: você crê no Filho de Deus? E a resposta: Senhor, quem é ele para que eu possa crer nele? Vai. Ele recebeu o milagre. Ele não enxergava, agora enxerga. Ele tem, e agora ele está perguntando: quem é ele para eu crer? Jesus então diz para ele: você já o tem visto, é o que fala contigo. Verso 38. Creio, Senhor, vírgula, e o adorou. Então, enquanto está no campo do milagre, testemunhando, falando e fazendo agenda e arrumando um monte de lugar para ir, para contar testemunho, não necessariamente sabe quem é Jesus. Mas a obra de Deus é que creiais no Filho de Deus. Quando nós cremos em Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo para dar a vida por nós, que morreu por nós e ressuscitou por nós, a salvação chegou. Bom, a obra de Deus é crer em Jesus. Portanto, toda pregação e toda manifestação deve seguir este roteiro. Quando Jesus chamou os obreiros e disse: ide por todo o mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Aqueles que crerem serão salvos, aqueles que não crerem não serão salvos. Então Jesus disse: vou arrumar umas ferramentas para vocês. Estes sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguem o que crê. Nós não seguimos milagres, eles seguem a gente. Levanta a mão bem forte aí e diga: eu não sigo milagre, eu sigo Jesus. E o milagre vem atrás. Os sinais seguirão aos que creem. No meu nome falarão novas línguas. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome vão curar os doentes. No meu nome, no meu nome, no meu nome, no meu nome. É no nome de Jesus que as coisas acontecem, com um propósito: que as pessoas creiam em Jesus Cristo. Essa digressão foi necessária para mostrar que o homem estava longe de Deus, todo ser humano. Gênesis capítulo 3, verso 21, a Bíblia diz que o Senhor fez a Adão e a sua mulher umas roupas lá de pele. Então o Senhor disse: o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora, pois, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida.
Este é o primeiro sinal da graça de Deus. A graça de Deus proibiu o acesso à árvore da vida. Você dá conta de dizer isso? A graça de Deus proibiu o acesso à árvore da vida. Porque o homem pecou, e se ele come da árvore da vida em pecado, viverá em pecado. Mas Jesus veio ao mundo para resolver este problema. Diga, ainda bem que ele veio. Ele veio resolver isto. A misericordiosa graça de Deus não permitiu que o homem permanecesse no seu pecado perpetuamente. Vamos lá no livro de Pedro, capítulo 1, primeiro livro, verso número 20. Eu já ouvi cada coisa em cada púlpito por aí, só a graça de Jesus. Alguns dizem que o inimigo frustrou o plano de Deus. Tem gente que não sabe o que fala. Verso número 18 do capítulo 1. Vamos começar no 17, vamos lá? Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Lá na eternidade, em algum ponto que nós não conseguimos saber, o sangue de Jesus Cristo já era conhecido. Há um hino na harpa que diz: eu li que Jesus fora preso. E lá hoje fala refrão, né? No refrão diz: eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Eu sei que ele era inocente, padecendo tudo assim. Jesus veio por mim. Esta é a missão dele. Era necessária a redenção do homem, porque senão nós estaríamos perdidos eternamente. Então, para que houvesse a reconciliação, era necessária haver a redenção. Redenção abre porta para a reconciliação. Então Jesus veio resolver isto. Então, a redenção abriu a porta para a reconciliação, e a reconciliação abriu o caminho para a comunhão. Então a comunhão com Deus é o desejável, é o que Deus deseja. Alguém poderia dizer: Deus não poderia ter feito um homem com um dispositivo proibitivo de pecado? Poderia, mas ele decidiu não fazer. Porque um amor só é verdadeiro quando há a possibilidade do não amor. Fidelidade só é verdadeira quando há liberdade para que alguém seja infiel. E se aquele que pode ser infiel é fiel, esta fidelidade é a que vale diante de Deus. Fidelidade de cabresto não é fidelidade, mas fidelidade que honra o nome do Senhor é esta que vale diante do Senhor. Então, não é possível compreender a vinda de Jesus
se nós não entendermos que o homem estava completamente perdido. Todo o tempo que o homem vive desde a saída do jardim, ele tem desejo de retornar para o jardim. É o anseio da alma do homem. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, para que o buscasse. Paulo vai longe, ele diz que o ser humano vai tateando, procurando aqui e ali, procurando um meio de voltar. E ele diz mais no capítulo 10 de Romanos: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. E qual é essa tal palavra da fé? Que com a tua boca você confessar, e com o seu coração você crer, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós, então você será salvo. Esta é a obra de Deus. A inquietação da humanidade faz que o homem sofra. A solidão faz que o homem anseie pelo retorno à comunhão. A concupiscência que pesa na alma do homem lança olhares de distanciamento do Criador. Os conflitos revelam a trágica situação de se viver longe de Deus. A ansiedade apresenta o horror do medo que gera as prisões do pecado. O sentimento de futilidade nulifica a alegria no coração do homem. E a prisão gerada pelo medo faz que homens se tornem escravos de outros homens. Queria que você fosse agora ao livro de Hebreus capítulo 2. E no livro de Hebreus capítulo 2, o verso número 12 está escrito. Verso 11, perdão. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Verso 14, a encarnação. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, carne e sangue, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Levanta a mão e diga: Jesus morreu. E a morte de Jesus aniquilou o que tinha o império da morte. E quando ele aniquilou o que tinha o império da morte, ele me livrou do medo. Você dá conta de levantar a mão de novo e dizer: eu não sou escravo do medo. Eu sou filho de Deus, e Jesus não tem vergonha de me chamar de irmão. Com os meus erros, falhas e pecados, um dia eu criei em Jesus Cristo, e a graça de Jesus funcionou. A graça de Jesus funcionou, e Ele me resgatou deste mundo perdido, e a redenção me reconciliou. Aleluia. Agora, por causa disto, Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, verso 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos antes, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por nada
natureza, filhos da ira, como eles também. Mas Jesus veio, Jesus resolveu o problema, Jesus nos salvou, Jesus deu a vida por nós. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado gerou os problemas da humanidade. E não seria possível um retorno à comunhão, porque Deus não coloca os seus olhos no pecado. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem da igreja. Esta é a mensagem do pregador. O homem se perdeu, Jesus Cristo veio resgatar o homem. Para resgatar o homem, ele operou a sua redenção. E ele operou a redenção ao substituí-lo na morte de cruz. E quando ele operou a redenção, ele abriu a porta da reconciliação. E quando abriu a porta da reconciliação, ele foi abraçado pelo Pai em comunhão. E a comunhão com o Pai nos faz filhos dele, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E a nossa vitória está garantida pelo sangue de Jesus. Aleluia! Veja como Paulo coloca isto no capítulo 4 da carta aos Efésios. Capítulo 4, verso 17, está escrito assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há nele, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, vírgula. Para quê? Para que dê graça aos que a ouvem. Esta graça de Jesus, naqueles que nos ouvem, que abre a porta da salvação para o mundo. Por isso não é bom falar da graça no púlpito e viver fora da graça, longe do púlpito. Por isso é mais eloquente o modo de viver do que a fala do pregador. Por isso não é uma boa ideia dizer que a água jorra limpa de canos estragados, porque Deus não está preocupado com cano estragado, Ele arruma o cano para que a água continue limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se abandona a verdade dos princípios, o desejo da carne impera. E quando o desejo da carne impera, o homem se afasta de Deus. E ao se afastar de Deus, ele se afasta da proclamação do Evangelho. E aí é que está o problema. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, ele diz: visto como na sabedoria do mundo, o mundo não conheceu a Deus na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que estou dizendo isto? No capítulo 2 desse mesmo livro, verso 2 diz: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Por que isso é importante? Porque em muitos lugares já temos visto a pregação de outro evangelho e mais, de outro Jesus.
Parece estranho, mas é verdade. Gálatas capítulo 3, verso 1 está escrito: insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Se não houvesse a crucificação de Jesus, a gente estava perdido. Logo, a encarnação de Jesus cumpria um propósito. O propósito de nos redimir. Agora, vai lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Segunda carta, capítulo 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva. Nunca é uma boa ideia conversar com Satanás. Temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for e pregar-vos aí outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Então ele fala de outro Jesus, de outro Espírito e de outro Evangelho. Há muita gente por aí que já abandonou a pregação do Evangelho, que esqueceu da encarnação do Verbo, que esqueceu que Jesus veio ao mundo. Qualquer espírito que não declara que Jesus veio em carne, esse espírito não é de Deus. Mas aquele que proclama a todos os pulmões que o Verbo de Deus estava com Deus e era Deus, ele veio ao mundo, o mundo que ele mesmo fez, e ele deu a vida por nós, ele sofreu tudo aquilo que nós sofremos e se tornou o sumo sacerdote da nossa reconciliação, porque ele conheceu as nossas fragilidades e ele vai diante do Pai dizendo: eu passei por aí e eles passam também, mas eu paguei o preço, porque eles não conseguem sozinhos, a minha conta está aqui, e ele nos levou a Deus, redimidos e justificados pelo poder do seu sangue. Mas os pregadores de outro evangelho, de outro Jesus e de outro Espírito anunciam outro tipo de evangelho, que ensinam mais as pessoas a amarem o mundo e proclamam coisas mirabolantes para que as pessoas amem cada vez o mundo. Mas Jesus disse: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bom, eu preciso finalizar. Lembram que lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, a graça misericordiosa de Deus fechou o caminho da árvore. E Jesus então veio para nos levar de volta. Aleluia. A carne de Jesus foi rasgada. Paulo vai longe para dizer: um novo e vivo caminho foi aberto através do véu, isto é, na sua carne. E Jesus, a plenos pulmões, disse: quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. Um dia, Jesus estava falando destas coisas e vem um irmão nosso chamado Tomé. Homem bom, crente igual a gente, cheio de dúvidas como muita gente. Jesus disse que está indo. E ele vai e diz para Jesus: Senhor, a gente não sabe para onde o Senhor está indo. Como é que a gente pode conhecer o caminho? E Jesus responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o anseio do ser humano é voltar ao Pai, tem um caminho. O caminho. Eu sou esse caminho. Deus nos quer justificados. Na carta aos Romanos capítulo 5 verso 1 diz: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Na 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 diz: Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Por isso, no livro de Atos capítulo 20, verso 28, queria que você fosse lá. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. O mediador da aliança é Jesus Cristo, o homem, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Bom, esta é a razão da encarnação de Jesus. Ele derrotou o diabo, nos colocou em liberdade. Ao fazer isto, Ele abriu um caminho para voltarmos à árvore da vida. Queria que você fosse ao livro de Apocalipse capítulo 22, verso número 1. Está escrito assim: Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, aquela lá, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz da lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão com Ele para todo sempre. A redenção de Jesus Cristo resolveu o nosso problema do pecado, e agora nós poderemos entrar de volta com Ele, para a glória de Deus, ao lugar onde está a árvore da vida, e não mais tomá-la em pecado, porque os nossos pecados foram pagos pelo poderoso sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio em carne e morreu por nós. Porém, se Jesus morresse e continuasse morto, a gente estava lascado do mesmo jeito. Apóstolo Paulo, no capítulo 15 da carta aos Coríntios, diz que se não existir ressurreição, é vã a nossa fé, e também é vã a pregação. Mas Jesus ressuscitou. Então levanta a mão bem alta e diga: Jesus morreu para me salvar. Eu sou salvo pela morte de Jesus, e sou justificado pela ressurreição de Jesus. Aliás, Paulo é quem diz isso: somos justificados pela sua ressurreição. E ele discorre lá assuntos da ressurreição, mas no final do capítulo 15, ele diz assim: que chegará o dia em que o Senhor vai voltar. Lá em Barueri, um sepulcro vai se abrir. E o meu pai, que partiu com o meu Senhor no dia 6 de dezembro de 1997, vai ouvir a voz do meu Senhor. E os que morreram em Cristo ressuscitarão. E quando isto acontecer, todos os servos de Deus
Alguns que partiram na pandemia, alguns que sofreram, vão começar a bradar com alta voz, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai mais longe para dizer que Deus colocou em nós o Espírito que ressuscitou a Jesus, e se o Espírito que ressuscitou a Jesus está em nós, também seremos com Ele ressuscitados para a glória de Deus. Louvado para sempre é o nome do Senhor. Aleluia! Todos os que pertencem a Ele o verão. E quando isto acontecer, serão transformados. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo trata disso no capítulo 4, dizendo, no verso 14: cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus o tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu, com um grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo finaliza dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Olhe para alguém perto de você e diga: fica firme, irmão, se console em Deus, porque Jesus está vindo aí. A volta de Jesus está mais perto do que muita gente pensa. Ele está chegando, e ao chegar Ele vai levar a igreja, e estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Para sempre seja Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Diga bem baixinho assim, ó: a minha casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio para mim. Eu tenho uma casa resplandecente da minha pátria. Deus abençoe, meus irmãos.
Aleluia. A Ele glória. A Ele todo louvor. A igreja em pé. Oh glória. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Oh, aleluia. Quando ninguém me vê na intimidade, cante, adore. Quando ninguém me vê na intimidade, quando não posso falar mais que a verdade, quando não há aparência, quando descoberto fica o meu coração, ali sou sincero, ali minha aparência de piedade se vai, ali tua graça é o que conta, teu perdão que me sustenta pra ficar em pé. Não poderia apresentar-me se não fosse porque sou revestido pela graça e a justiça do Senhor. Se me vissem tal como sou, perceberiam que é Jesus. O que viram em mim apenas foi o brilho de tua luz, por tua graça e o teu perdão, que podemos ser chamados instrumentos do teu amor. É por tua graça e o teu perdão, minha justiça cai diante de tua perfeição. Aleluia. É por tua graça. É por tua graça E o teu perdão, que podemos ser chamados instrumentos do teu amor. É por tua graça e o teu perdão, minha justiça cai diante de tua perfeição. Outra vez. de tua perfeição. E não poderia apresentar-me se não fosse porque sou revestido pela graça e a justiça do Senhor. Se me vissem tal como sou, perceberiam que é Jesus. O que viram Em mim apenas foi o brilho de tua é por tua luz. graça. É por tua graça e o teu perdão. Declare, meu amado, que podemos ser chamados instrumentos do teu amor. É por tua graça e o teu perdão, minha justiça cai diante de tua perfeição. Glória a Deus. aleluia. Se aqui a gente pode sentir um pouco da alegria celestial,
Você imagine como será lá. Se aqui nós podemos sentir um pouco da alegria celestial, imagine como será lá. Amém, igreja? Mas vamos...